O vídeo de hoje é uma dica sem spoilers, então o comecinho do vídeo vai ser essa dica, e do meio pro final vai ser uma análise com spoilers. Eu vou identificar para você poder assistir sem medo de tomar spoiler, mas eu vou falar do filme Meu Amigo Robô. Que filme genial! É uma animação 2D e ela vai contar a história de um cachorro, ele se chama Dog, e ele vive nessa Nova York dos anos 80, que as pessoas não existem, só existem animais e cada animal vive ali a sua vida nos seus apartamentos. É como se os animais, as pessoas nunca tivessem existido e os animais que evoluíram e vivem essa vida. E aí ele é um cachorrinho que leva a vida normal. Ele joga videogame, ele assiste TV, mas ele é muito solitário. Então ele vai contar bastante, não falar um pouco, mas bastante sobre solidão. E aí ele tá lá assistindo TV, tá lá jogando videogame, até que um dia, nesses dias que ele vai passando ali, ele olha pela janela e vê um casal assistindo TV juntos, se divertindo, e ele fica com um olhar pensativo assim: poxa, por que eu não posso ter isso? Por que eu não posso viver essa experiência, né? Por que eu sou tão sozinho? E aí ele continua ali nessa solidão, um pouco triste, vendo a TV, zapeando os canais, o que é maravilhoso, porque ele passa pela MTV dos anos 80, ele lê Stephen King, gente, é uma delícia esse filme. E aí ele acaba encontrando um anúncio que tá vendendo um robô, e aí ele compra esse robô. Quando o robô chega em casa, a vida dele muda totalmente. Ela começa a ter mais cores, ele não passa mais tanto tempo dentro do apartamento e mais tempo fora, se divertindo. E esse robô vai levando ele por essa jornada de se autodescobrir, de se redescobrir, de ver as coisas que ele poderia sim fazer e viver a vida dele da melhor forma. E eles começam a se aventurar. Eles vão para vários lugares, eles vão pro parque, vão pra praia, se divertem. Você se emociona muito porque a história é muito cativante. E uma coisa que é muito legal, ela não tem diálogos. É uma coisa muito rara hoje em dia, né? Um filme que não tenha diálogos. São poucos os filmes que têm essa ousadia de fazer uma história sem diálogos. E assim, de verdade, os diálogos não fazem falta alguma. Os personagens são muito expressivos, tanto pelos olhos, quanto pelos movimentos da boca, pelos sons que eles emitem. E você consegue entender o que está acontecendo ali, né? Você não precisa de uma explicação, não precisa de alguém verbalizando algo. E como eles falam muito com o olhar e com as expressões corporais e expressões faciais, você vai entendendo quem são esses personagens, quem são essas pessoas. E a jornada deles é muito gostosa de assistir. Você fica muito feliz que o Dog não tá mais sozinho. E você tá assistindo essa animação que é linda ainda, né? Uma animação 2D. Então ela tem muitos detalhes. É muito raro a gente ver animação 2D hoje em dia, né? Normalmente a galera vai mais pro 3D. E quando você vê essa animação que tem esse ar diferente, tudo ali conta uma história, os detalhes importam. Então você vai ver a estante ali que tem alguma coisinha que remete a alguma coisa, é um cartaz, é um personagem. Tudo ali foi feito com muito cuidado, foi uma animação feita com muito carinho e é uma animação independente. Então é provável que você não tenha ouvido falar dela por conta disso. E ela conseguir chegar onde ela chegou, furar um pouco dessa bolha, ser indicada ao Oscar. Eu não acompanho de perto o mercado de animações, o que eu vejo é mais o que acaba saindo mainstream mesmo. E quando você começa a descobrir essas outras animações que existem e você vai tendo essa oportunidade de se conectar com elas e vendo animações um pouco diferentes do que a gente está acostumado, é muito gostoso. Inclusive, vou fazer um parênteses, tem duas animações que eu tô com vontade de assistir, uma que é mais mainstream, que é a história, eu não me lembro o nome agora, vai aparecer o cartaz aqui, de um robô que cai no meio do mato e ele acaba tendo que conviver com os animais ali, e ele acaba conhecendo um outro passarinho ali que acaba entendendo que ele é a mãe dele. Esse é da DreamWorks, então é uma animação bem grande, mas tem uma outra que chama Flow, que é uma animação linda, 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 que vai contar a história de um gatinho num local que você não entende exatamente o que aconteceu e não tem diálogos também e é muito bonita. Voltando pro Meu Amigo Robô, e conforme você vai conhecendo essa história deles, você vai se emocionando e você vai ficando muito feliz. Até que acontece um ponto específico em que que é posta à prova a amizade deles, essa relação que eles estão construindo, e você fica assim chocado. Você fala, gente, não acredito que aconteceu isso. Tava indo tudo tão bem, mas por que aconteceu isso? E aí eles vão passar por alguns desafios juntos de tentar assim entender quem são e em que local que eles estão inseridos. Eu não esperava que essa animação fosse me fazer refletir tanto. Eu acho que eu já falei tudo que eu podia nesse terreno sem spoilers. Aliás, antes de ir para a parte com spoilers, infelizmente ela não está disponível
nenhuma plataforma que a gente conheça. Tem que pagar, infelizmente, para poder assisti-la, né, à parte, né, sem ser em algum plano que a gente já tenha. Então ela está disponível no Prime Video, que foi onde eu assisti. Você consegue alugar, acho que tá R$10,90 lá, se eu não me engano. Tem no YouTube e tem outros locais que você tem que pagar para alugar. Ainda não está disponível, talvez saia algum, mas assim, é R$10, assim, muito bem investidos, porque essa animação vai te emocionar. Agora entrando no terreno dos spoilers. Essa história de amor, de amizade, de companheirismo, que vai ser regada por essa música September, da banda Earth, Wind and Fire, é muito bonita. Porque a música é uma música animada, né? Ela é uma música alegre. E você fala, poxa, que delícia, eles estão lá dançando e se divertindo, e você vai dançando ali com eles, aí você fica alegre que eles estão se divertindo. Mas quando você começa a prestar atenção na letra dessa música, você começa a entender para onde o filme está te levando, né? Olha a letra da música com atenção para você ver, né? Nos momentos em que ele fala alguns trechos que dão a entender sobre esse amor do passado que aconteceu em setembro. E muita gente fala do filme, né, nas análises, que ele é uma amizade, né, uma relação de amizade. Mas eu assistindo, e o Victor também, o meu marido, né, a gente olhou muito com um ar de romance, na verdade, não como uma amizade, mas funciona também como uma leitura de amizade, mas pra gente ficou muito com um ar de romance mesmo, né. E conforme as coisas vão acontecendo, a música vai aparecendo de formas diferentes. Às vezes ela aparece orquestrada, aparece o nosso ouvido do robô. E quando eles se separam ali, né, fica muito nítido que é uma separação que é precoce, né? Eles queriam estar mais tempo juntos. E ele tenta a todo custo reaver o robô, o Dog, né? Ele não consegue, até que ele deixa pra voltar quando ele realmente passar a temporada de inverno e tudo mais e voltar próximo ali no primavera-verão para ele conseguir reaver o robô dele, né? E quando ele chega lá e não reaver o robô, ele não encontra, eu fiquei muito pensando, tá, aonde que essa história vai chegar, né? Como que ele vai reencontrar ele, né? Eu sempre fiquei pensando, como que eles vão se reencontrar? Pensando numa estrutura tradicional de filme, né? Em que normalmente o final é feliz. E não que o final tenha sido triste, porque ele não foi triste, mas ele também foi triste, né? É uma coisa meio agridoce mesmo, né? Que você assiste e você fala, gente, como assim eles não terminaram juntos? Como eu disse, sendo romance ou não, né? Como assim eles não ficaram juntos no final? E tudo que eles passaram, tudo que eles sofreram, e o que eles sofreram é a jornada, na verdade. O filme, ele começa num ponto e vai para um outro caminho. Ele conta pra gente essa história de solidão. Me lembrou muito aquele filme Encontros e Desencontros da Sofia Coppola, que eu amo tanto, que tem a Scarlett Johansson, foi o filme que catapultou a carreira dela. Tem o Bill Murray, e nesse filme o Bill Murray é um ator falido que fez muito sucesso no passado e foi pro Japão fazer um comercial de uísque e ganhou uma grana boa, e ela é mulher de um fotógrafo que não se importa com ela. Ele só pensa em trabalhar, encontrar com a galera que ele vai encontrar lá no Japão, e ela fica muito tempo sozinha no hotel. Eles acabam se conhecendo ali no hotel. E o que é muito legal no Encontros e Desencontros é que a jornada dela com Bill Murray não é um romance, é uma história de amizade. E é uma história que acontece naquele período da vida deles, né? A gente não sabe o que aconteceu depois, se eles se reencontraram no futuro. Mas naquele momento em que eles estiveram juntos, naquela viagem do Japão, eles viveram aquela história de amizade que é muito gostosa. É um filme mais contemplativo, é um filme mais reflexivo, parecido com o Meu Amigo Robô, só que eu acho o Meu Amigo Robô que ele apela mais pra emoção, né? Ele acaba sendo mais apelão, pra te deixar emocionado, pra você ficar ali naquela torcida pra que eles se reencontrem, diferente dos Encontros e Desencontros, que eu acho que ele te emociona, mas ele é mais contemplativo. O Meu Amigo Robô, ele pesa um pouquinho ali na mão do drama. E pensando nessa questão de relacionamento, eu até anotei aqui pra não esquecer, que era nós não somos os mesmos de ontem, no reencontro com alguém do nosso passado. Isso vale tanto para relação de amizade quanto relação de amor, mas pensando como uma relação de amor, que foi como eu enxerguei o filme, você teve um relacionamento, e foi um relacionamento que você foi muito feliz, né? Você foi bem naquele relacionamento e ele terminou. E uma coisa que é importante ressaltar para as pessoas, não é porque um relacionamento terminou que significa que ele foi uma droga. Às vezes ele só terminou porque as duas vidas não eram mais compatíveis. E o que foi vivido de bom ali realmente foi importante e foi funcional, foi interessante, foi vivido com carinho, com amor. Isso não se apaga.
essa história não se apaga. Depois que passa tudo aquilo que você viveu com aquela pessoa, imagina, por exemplo, essa música September ou qualquer música que você tenha tido enquanto um casal com outra pessoa, porque todo casal sempre... O amor é brega, né? Então todo casal tem a sua música. Eu e o Victor, por exemplo, a gente tem uma música Não Vai Embora, que é da Marisa Monte, mas a gente gosta muito da versão do Silva, que foi a versão que impactou o nosso relacionamento. Então a gente tem essa música nossa. E todo casal tem a sua música, ou tem aquele seu código interno, aquela sua maniazinha. E é impossível você, estando no outro relacionamento, não se lembrar de alguma coisa. Sabe, quando... Isso não significa que você não é uma pessoa que você tá? Mas sabe quando você tá lá nesse relacionamento novo, de repente você passa por um local, sente um sabor, um cheiro, algo que remeta a alguma pessoa do passado. E aí às vezes você vai lembrar com carinho daquela situação, né? Você vai lembrar com amor, ou vai lembrar com um pouco de angústia, com um pouco de amargor. Enfim, você vai lembrar. E isso vai te remeter para aquele relacionamento, seja triste ou boa lembrança. E pensando numa lembrança boa, que é o caso do filme, não tem como você não lembrar e falar, realmente foi boa aquela época. E se você não consegue reconhecer isso, vai para terapia, porque a gente tem que reconhecer que a gente chegou onde a gente está por conta de tudo que a gente viveu, né? Aí que eu não estou falando que nós temos que necessariamente viver coisas horríveis para ser felizes, mas eu estou dizendo que tudo que a gente viveu construiu quem a gente é. E quem a gente é hoje não é quem a gente é amanhã. Por isso que eu anotei essa frase. A jornada do Dog e do robô, né? O Dog foi lá, conheceu aquela pata que era super desprendida pra frente, aquela mulher independente que vai lá e não sei o que, vai e vive. E aí o robô tava lá parado, mas ele também vive as experiências dele, teve aquele passarinho, aquele passarinho que levou, teve colocou os ovinhos dela lá do ladinho dele, e teve os filhos dela ali, os 3, e tinha um que era o desajustado, e ele não queria sair de perto do robô, e aquilo conta muito sobre o filme. É preciso saber a hora de partir, né? A hora de se colocar fora de uma situação. E ele fala pro passarinho, não, você tem que ir, né? Quer dizer, ele não fala, ele gesticula, né? Ele expressa pelos olhinhos dele. E você fica, ai não, passarinho, você tem que ir com a sua família, você tem que viver a sua vida. Mas fala, ai não, deixa o robô sozinho, ele tá ali, sabe, abandonado há meses. Mas você fala, não quero, e ele vai embora. Aí você fica feliz e triste ao mesmo tempo. O filme já dá esse sabor agridoce nesse momento. Quando a pata que o Dog conhece vai embora e desaparece, ele te dá esse sabor agridoce. Ele conta no meio dele qual vai ser o final. Eu juro que eu fiquei na expectativa que eles fossem se reencontrar. É quando ele tá lá no alto da janela, que ele imagina o que aconteceria, né? Você acha que é o que aconteceu. Aí depois ele toca música. E aí imediatamente o Dog começa a dançar. Gente, eu me emocionei muito nessa parte. Sim, foi muito difícil assistir essa cena, porque ela foi muito tocante. Ela foi uma sacanagem, né? Uma puta falta de sacanagem, como diz aquele meme. E ele dançou, e ele se divertiu. E aí o robô também dançou, aí o robô ficou olhando para aquela vida nova que ele estava vivendo, né? Ele teve a vida destruída, o corpo dele foi destruído. E ele estava com um corpo novo graças àquela pessoa que estava cuidando tão bem dele, né? E ele construiu uma nova vida ali. E o Dog, da mesma forma, construiu uma outra vida, né? E aí eu fiquei naquela expectativa, ele vai se encontrar, ele vai olhar, eles vão se ver. E não. O Dog segue a vida dele com o robô novo que ele conheceu, o robô volta pro Rascal que ele conheceu, e a vida segue. E a vida é assim, é cheia de encontros e de desencontros, né? De chegadas e partidas, e a gente encontra com pessoas diferentes que ficam na nossa vida. Por isso que eu acho que esse filme fala tanto como um romance, como com uma amizade, né? Serve para os dois, embora como eu disse, eu enxerguei como um romance. Quantos amigos que eu fiz ao longo da vida e que infelizmente o tempo, os problemas, as situações distanciaram a gente. E não significa que eu não ame mais esse amigo, né? Que eu não tenha mais carinho por ele. É só que as situações da vida, as coisas que aconteceram, o ritmo que a gente leva as coisas hoje em dia, causaram essa distância. Às vezes a gente se distancia não é porque a gente não ama mais, né? É porque a vida aconteceu ali no meio, né? Eu acho esse filme fantástico.
Eu terminei com um sabor super agridoce na boca. Eu não esperava que eu ia encontrar quando assisti esse filme. Eu achava que era um filme fofo que ia me deixar feliz. Eu terminei refletindo sobre a vida, sobre os encontros e desencontros da vida, sobre tudo o que eu já vivi. E relacionamentos passados, tanto de amizade quanto relacionamentos amorosos. E fiquei conversando ali com o Vitor várias horas depois do filme sobre o quanto ele é profundo. É uma animação 2D, sem diálogos, extremamente profunda, muito profunda, mais profunda do que muitos filmes que a gente pode assistir por aí com pessoas e com diálogos. Ele consegue fundo, embora, tenho que fazer um ressalto que ali no meio do filme eu acho que ele é um pouco cansativo quando ele tá nos sonhos. Não é ruim, eu acho bom porque faz sentido pra história, mas cansa um pouquinho, porque você fica naquela angústia de que eles se reencontrem. Essa expectativa do encontro que nunca acontece, que é o que eu acho que faz a gente refletir bastante. Se você assistiu esse filme, comenta aqui comigo o que você achou, quais foram as suas impressões. Eu realmente amei a história, amei o filme, amei a animação e quero assistir outras animações nessa linha, assim. Eu vou pesquisar depois mais outras opções de animação, porque essa realmente mexeu bastante comigo e vale muito a pena.